E o tratamento da epilepsia é direito do cidadão através do SUS. Você sabia? Desde o diagnóstico ao acompanhamento e todos os tratamentos necessários. Mas nem sempre garantir esse direito é fácil, né? Ao vivo, vamos conversar aqui com a Isabelle Monteiro no telão. Isabelle, são muitos os casos judicializados. Como proceder, hein? Oi, Sofia. Bom dia mais uma vez para você, a todos. Pois é, são muitos sim, especialmente pela falta de uma legislação específica. Vamos conversar agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito da saúde. Bom dia. Como a gente falou aqui, não há uma legislação específica, né, que facilitaria. É um problema, de fato? Exato, bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, é uma das principais queixas, eu diria, desses pacientes e dos profissionais que assistem esses pacientes, né? O fato das autoridades ainda não terem trazido uma legislação mais específica que trate realmente do que essas pessoas necessitam no dia a dia. Existe um projeto de lei, desde 2019, que está tramitando na Câmara Federal, mas ele ainda está bem distante de se transformar em lei. Ele é muito interessante porque ele visa instituir o Programa Nacional de Assistência Integral a esse paciente com epilepsia. Então isso é muito importante, porque nesse momento o Congresso vai ouvir os especialistas que lidam diretamente com esses pacientes e de fato atendê-los do ponto de vista de necessidade, mas isso ainda não existe na prática. Hoje o que é que eles têm? Eles têm dentro de um contexto de assistência à saúde, né, que é dever do Estado, com base na nossa Constituição. Então, tanto pelo SUS como pela rede privada, eles devem ser assistidos, mas como qualquer outro paciente que necessite de alguma demanda da saúde. Assistidos com um tratamento, né, com atendimento médico, com exame, com medicação? A assistência deve ser integral, apesar de não ter uma legislação específica, mas ele deve ser assistido de forma integral. Então, desde a questão de assistência social, assistência medicamentosa, exames, né, que hoje nós temos exames mais específicos que ajudam os especialistas na questão do diagnóstico mais preciso, bem como a tratamentos cirúrgicos em alguns casos. Então, alguns pacientes não respondem de forma satisfatória aos tratamentos medicamentosos, mesmo quando associados. Então, esses pacientes muitas vezes precisam ser encaminhados para um procedimento cirúrgico. E tanto o SUS, bem como as operadoras de plano de saúde, devem assistir esses pacientes em caso de necessidade, sim. E são dificuldades também, né, como a gente falava agora há pouco, por conta do próprio jeito de ser, né, de tratar, lidar com o problema, né? A própria pessoa que sofre desse problema tem dificuldade de correr atrás desses direitos. Exatamente. A rede social ela trouxe uma questão muito importante para esses pacientes. Eles começaram a sair um pouco do anonimato e se organizarem. Porque o que é que acontecia antes? Pelo estigma social que eles enfrentam até hoje, né? Eu mencionei essa questão do projeto e o deputado, na justificativa do seu projeto de lei, ele trouxe uma frase bem interessante, que ele fala que o estigma social chega a ser de tão volume que chega a se sobrepor à própria doença. Então, ou seja, é maior do que a própria doença. Então é difícil realmente o paciente suportar. Mas a rede social eu diria que trouxe um grande avanço. Hoje existem vários grupos nas redes que os pacientes tentam se mobilizar buscando algum tipo de benefício e é importante que eles façam isso, né? Para que as autoridades tragam políticas públicas, é importante que esses pacientes, juntamente com os profissionais, busquem se mobilizar no sentido de mostrar às autoridades quais são as necessidades específicas que eles têm e quais são os direitos que eles necessitariam que fossem implementados na prática. Quando essa pessoa que sofre desse problema não tem acesso a esse tratamento, ao atendimento médico, à própria medicação, né? O que é feito? Olha, às vezes, em alguns casos, ele precisa, de fato, terminar desaguando no Poder Judiciário, né? Pedindo com que a Justiça determine que tanto o Estado, né, como as operadoras de saúde o assistam de acordo com a necessidade. Porque o que é que acontece? O médico, quando ele recepciona esse paciente, ele individualiza aquele tratamento. Então, no caso da rede privada, por exemplo, existe uma diretriz de utilização para poder o paciente ser submetido à cirurgia nesses casos. E são tantos requisitos que a maioria dos pacientes não tem acesso a isso. Mas se houver, de fato, uma indicação, uma urgência para que ele seja submetido àquele procedimento, o médico pode, de forma bem fundamentada, por meio de relatório, oferecer isto ao paciente e ele ser assistido. A mesma coisa no SUS. Às vezes acontece um pouco de dificuldade ou uma morosidade maior, que é natural muitas vezes no sistema público. Ele também pode buscar o Poder Judiciário se munindo dessa documentação, prontuário médico se for necessário, o próprio relatório médico é crucial e os exames acessórios, para que ele busque o Poder Judiciário demonstrando o porquê dele necessitar de forma mais urgente
daquela assistência. E na maioria dos casos eles terminam conseguindo na prática. É uma necessidade que, inclusive, muita gente, né, sofre desse problema. Muita gente sofre com a epilepsia e nem sabe do direito que tem. Isso é pouco divulgado, né? Além dessas questões em relação ao tratamento, ele também pode buscar a previdência social, tá? É importante que a gente ressalte aqui. Tanto para algum tipo de benefício de assistência social, um BPC ou um LOAS, né, como são conhecidos, bem como o benefício previdenciário. Tanto benefício por incapacidade temporária ou, em alguns casos, muitas vezes acontece, de incapacidade permanente. Então é importante que ele busque, sim, auxílio da Previdência, porque essas pessoas terminam muitas vezes não tendo acesso ao mercado de trabalho, né, pelo estigma social, e elas precisam ser assistidas pelo Estado, do ponto de vista de previdenciário, de benefício, para que eles possam prover o seu sustento e também os seus tratamentos, muitas vezes, acessórios. Né? Muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, Sofia, Giovana, mais uma vez, as informações a respeito do direito, né, desse paciente, dessa pessoa que sofre com a epilepsia. Estou voltando com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabelle, pelas informações importantes dadas aqui e informações para o direito do epiléptico mesmo, né, Giovana? Para ele buscar essa ajuda, esse tratamento, esse diagnóstico no SUS e com todos os atendimentos necessários, com todas as assistências aí que estão disponibilizadas. Até porque, na maioria das vezes, desconhece, né? Que tem esse Exatamente. direito, né? E como a gente falou, nem todo mundo sabia que, por exemplo, o tratamento todo era feito no SUS. Pode ser feito e deve ser feito através do SUS, né?